E Shalom, rapaziada. Estamos de volta depois de bastante tempo aqui no canal, né? Canal esse que tinha o nome Judaísmo Hoje, acabei trocando para Torá em Pauta. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que eu não sou judeu, não sou religioso, sou apenas um jovem que ama o judaísmo e que estuda a Torá. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre os Satmas, né? Os bem polêmicos Satmas, eles que são retratados na série Nada Ortodoxa, né, que é inspirado em um livro. Não lembro o nome da mulher que escreveu o livro, né, mas é uma série bem legal da Netflix e que tem algumas particularidades. E quem assistiu aquela série e não estuda o judaísmo acha que todo judeu é daquele jeito, mas não, né? É uma comunidade bem isolada do mundo secular. É uma seita, né, que não é muito bem vista dentro do judaísmo, né? Eles são bem antisionistas, né? Acreditam que, agora que eu não vou falar por toda a comunidade, mas os Satmas acreditam que o Holocausto foi como um castigo de Deus, né? A gente vai estar falando sobre essa seita hoje, bem polêmica aqui no canal. Espero que vocês gostem, né? Eles formam um dos maiores e mais influentes grupos racídicos do mundo, né? São conhecidos por sua forte religiosidade, seu estilo de vida conservador e também por uma posição que surpreende muita gente, né? A oposição ao sionismo, ou seja, eles são contra o Estado de Israel, a existência do Estado de Israel, com a base teológica, né, que o Messias ainda não chegou. Então eles são contra, apesar de ter alguns judeus, Satma, em Israel, né, que moram lá. Mas quem são os Satmas? Porque eles vivem de forma tão diferente do resto da sociedade, porque é um grupo de judeus contra o Estado judeu. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Primeiro é importante entender que Satma não é uma religião diferente. Eles são judeus ortodoxos, como eu já falei, pertencem ao movimento racídico, né? O racidismo que surgiu lá no século XVIII, na Europa Oriental, né? Através de Israel Ben Eliezer, conhecido como Baal Shem Tov. Inclusive a gente já fez um vídeo aqui no canal, não tão detalhado, né? Mas já fizemos um vídeo sobre o Baal Shem Tov. Vocês aí forem atrás dá para descobrir, mas eu vou deixar o link aí na descrição. Esse movimento que enfatiza a alegria, espiritualidade e proximidade com Deus, né? Ao longo do tempo surgiram várias dinastias racídicas e uma dessas, claro que foi aí os polêmicos Satmar, né? Que em sua grande parte existem hoje em Nova York. O nome vem de Satumari, que em Yiddish, idioma tradicional dos judeus da Europa Oriental, o nome da cidade era Sátima. Foi ali que nasceu essa dinastia. A grande figura da comunidade foi o rabino Joel Teitelbaum. Posso não estar falando da pronúncia certa, mas esse foi o grande rabino aí, chefe dessa seita, né? Nascido em 1887, né, ele se tornou uma das grandes lideranças judaicas mais influentes do século XX. Então, era um rabino grande, era um cara grande dentro aí do judaísmo racídico, né? Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Europa se tornou extremamente perigosa para os judeus. Durante o Holocausto, milhões foram assassinados pela Alemanha nazista. O rabino Joel conseguiu sobreviver e após a guerra mudou-se para os Estados Unidos. Em Nova York, ele construiu praticamente do zero a comunidade Satmar, né? Ou seja, construiu não, reconstruiu a comunidade lá em Nova York. O que parecia impossível acabou acontecendo. A comunidade cresceu rapidamente e se transformou numa das maiores forças do judaísmo racídico moderno. Uma das coisas que mais chama a atenção é o estilo de vida, né? Os homens costumam usar roupas tradicionais da Europa Oriental do século XIX,
longos casacos pretos, barbas compridas e os famosos streimels, que é aqueles chapéus de pele usados, especialmente no Shabat, né? E em datas festivas. Já as mulheres seguem regras rigorosas de modéstia. Após o casamento, muitas cobrem os cabelos, né? Com lenços, chapéus ou perucas. Outro aspecto importante é o idioma. Embora eles falem inglês, né, nos Estados Unidos, muitos Satmas usam o Yiddish como língua principal dentro da comunidade. Isso aí para ajudar a preservar a sua identidade cultural. Além disso, eles mantêm escolas próprias, instituições de caridade, sinagogas e sistemas comunitários bastante independentes, né? E como se existe uma pequena, é como se existisse uma pequena sociedade dentro da sociedade maior. Como eu já falei no começo do vídeo, são afastados do mundo secular, então eles vivem dentro do próprio mundo deles, né? Usam o Yiddish como se fosse um americano usando o inglês. Só para dar um exemplo para vocês. É, Voltando aqui ao sionismo, né? Porque eles são anti-sionistas. Agora chegamos no tema mais polêmico, né? Porque muitos imaginam que todos os judeus, todos os Yehudins, apoiam automaticamente Israel, mas essa realidade aí é bem complexa, rapaziada. Os Satmas acreditam que o povo judeu não deveria criar um estado soberano antes da chegada de Mashiach, né, do Messias que o povo judeu espera até hoje. Segundo sua interpretação de textos talmúdicos, os judeus devem permanecer no exílio até que Deus envie a redenção final. Por isso, o rabino Joel Teitelbaum escreveu um livro chamado Vayoel Moshe. Nele, ele argumenta que a criação do Estado de Israel por meios políticos humanos foi um erro religioso. Isso não significa que os Satmar odeiem judeus israelenses. Pelo contrário, muitos possuem familiares em Israel. A discordância é principalmente teológica e política, como eu já havia mencionado. Essa posição diferencia da maioria dos grupos ortodoxos modernos, né? Embora o Satmar não seja um grupo moderno, mas são ortodoxos e bem ortodoxos. Muita gente não sabe, né? Mas existem milhares de Satmas vivendo em Israel. Como eu já havia mencionado, eles são anti-sionistas, mas tem judeus Satmas que moram em Israel, principalmente em bairros ultra-ortodoxos de cidades como Jerusalém e Bnei Brak, né, que é conhecida por ser a cidade mais ortodoxa de todo o estado de Israel. Eles vivem normalmente suas vidas religiosas, mas continuam mantendo a sua posição ideológica contra o sionismo, ou seja, eles moram, habitam lá, fazem o que tem que fazer, vivem suas vidas, né, mas são contra o Estado de Israel e mesmo assim vivem lá porque têm objetivos a cumprirem dentro da terra de Israel. É uma situação curiosa, né? Eles moram lá, mas não consideram o Estado moderno como cumprimento das promessas messiânicas. E os Satmas possuem uma das maiores taxas de natalidade do mundo judaico, rapaziada. Famílias com muitos filhos são bastante comuns, né? É até importante a gente lembrar, para quem assistiu a série Nada Ortodoxa, tem uma hora que a Esther Shapiro, né? A Este, no caso, ela tá já em Berlim quando ela foge e ela vai ter um filho, né? Não sei se é mencionado para ela cometer aborto, né? Não sei, eu não lembro mais, já tem um tempinho que eu achei a série, eu achei duas vezes, mas a principal coisa que ela vai tirar a criança, né? Vai trazer a criança ao mundo, é que eles entendem que, como perderam muita gente na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto e tudo, essa taxa de natalidade grande, né? Ou seja, procriar, que já é um mandamento, é uma coisa muito boa, porque tem que recuperar os 6 milhões de vidas que perderam, né? Infelizmente, e os Satmas, por causa disso, né? Possuem uma das maiores taxas de natalidade aí de todo o mundo judaico. Família com muitos filhos são bastante comuns, né? E isso fez com que a comunidade crescesse de forma extraordinária nas últimas décadas. Hoje existem grandes centros Satmas em Nova York, Kiryas Joel, né, que é a cidade de Joel, Morrowind
e Jerusalém. Em algumas localidades, praticamente toda a população pertence à comunidade. Outra curiosidade é que eles administram enormes redes de assistência social, ajudando famílias necessitadas, órfãos, viúvas e pessoas em dificuldades financeiras. Inclusive, eu já li que em Israel, mesmo eles sendo antisionistas, essas assistências, né, essas ajudas que eles dão lá em Israel, é um dos argumentos que eles usam para morar lá, mesmo não sendo antisionista, né? Foi o que eu li. Se essa informação não corresponder, aí a culpa já não é minha, né? Mas eu acredito que esse argumento tem uma base bem sólida e faz total sentido, né? Os Satmas são um dos grupos mais são um dos grupos mais fascinantes do judaísmo contemporâneo, né? Preservam tradições centenárias, falam uma língua histórica, mantêm costumes antigos e possuem uma visão única sobre o futuro do povo judeu. Os Satmas são respeitados, né, por muitos judeus pela dedicação à Torá, à preservação de tradições e pela enorme rede de caridade que mantém. Por outro lado, eles também são criticados por diversos setores do mundo judaico, especialmente por sua forte oposição ao sionismo, a rejeição da legitimidade religiosa do Estado de Israel, o isolamento social da comunidade e algumas posições consideradas muito rígidas por outros judeus, né? Lembra de um caso rápido aqui? Muita gente acha que toda mulher judia, depois do casamento, raspa o cabelo, né? Mas são poucas comunidades que isso acontece, né? E a série, nada ortodoxa, passou essa visão meio que errada. Mas não nem são poucos que raspam o cabelo e o Satma, a comunidade Satma, aderiu, né, a essa tradição. Então, eles sim, as mulheres dessa comunidade sim raspam o cabelo após o casamento, mas isso é bem pouco dentro do mundo judaico. E outra questão que eles acreditam, para a gente encerrar o vídeo, é que o Holocausto foi um castigo divino, né? Aqui entramos em uma das questões mais controversas. O Rebbe de Satmar Joel Teitelbaum, né, que é um dos mais importantes, se não for o mais importante, defendia que o movimento sionista havia violado princípios religiosos ao tentar restaurar a soberania judaica antes da chegada do Messias. Após a Segunda Guerra, ela escreveu que as tragédias que atingiram o povo judeu deveriam levar a uma reflexão espiritual e relacionou o sofrimento coletivo ao afastamento da Torá e ao sionismo secular. Muitos estudiosos interpretam seus textos como uma tentativa de explicar teologicamente o Holocausto dentro da tradição judaica de que eventos históricos podem estar ligados ao comportamento espiritual do povo. Contudo, essa visão foi e continua sendo extremamente criticada. Após o Holocausto, muitos líderes afirmaram que era impossível explicar a tragédia. Alguns argumentam que tentar atribuir um motivo específico ao assassinato de 6 milhões de judeus era inadequado, né? E eu concordo bastante. Por exemplo, Joseph Soloveitchik sustentava que o ser humano não possui capacidade para compreender os desígnios divinos em relação a uma catástrofe dessa magnitude. Outros rabinos chegaram a afirmar que ninguém tem autoridade para declarar porque Hashem permitiu o Holocausto. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje para falar sobre os Satmas, os fechados e polêmicos Satma, né? E a comunidade aí que aparece na série Nada Ortodoxa, né? A gente pode fazer outro vídeo, né? Falando aí como o Satma se dividiu depois da morte do Joel Teitelbaum, né? Esse rabino aí, o mais importante. E alguns ficaram com o filho dele e alguns ficaram com outro filho dele, assim, tomando eles como rabino-chefe da comunidade lá em Nova York. A gente pode fazer um vídeo sobre essa divisão aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Torá em Pauta, porque a gente tá voltando com tudo aí. Vamos fazer vários conteúdos sobre judaísmo. Então, já vem com a gente aí que a nossa meta é só crescer e disseminar o judaísmo aí também para o mundo secular, né? Ensinar, aprender e para não sair com falas bastante controversas por aí, né? Infelizmente, hoje em dia a gente está vendo um crescimento muito grande do antissemitismo, principalmente em redes sociais. Rapaziada, eu abro assim uma coisa assustadora, né? Então, querendo ou não, esse canal também é um pouco para
provar, né, que o judaísmo não é uma coisa ruim. Por outro lado, o judaísmo é uma coisa maravilhosa. E espero que vocês comprem essa ideia e venham comigo, porque a gente só está no começo. Valeu!